Nós voltamos já, infelizmente, com o nosso último bloco dessa prosa bacana que nós estamos tendo aqui com o ex-jogador do Atlético, o ex-piloto de ultraleve, o ex-professor de otorrinolaringologia e otorrino até para sempre, Odílio Ribeiro Mendes. Exatamente. E a gente falando ali há pouco a respeito da clínica que você acabou montando. Tivemos que montar o Otorrino Fisiocenter. Como é que foi montar isso e como funciona? Porque ela é multidisciplinar. É verdade. Isso daí surgiu em Florianópolis, num congresso de otorrinolaringologia, em 2002. Eu fazia parte assim, porque nós temos as sociedades, né? A brasileira de otorrinolaringologia, e eu fazia parte, eu era o delegado, que assim, eram nomeados pelo nosso presidente as delegacias. Coincidentemente, eu era o delegado, isso é o presidente que chega, e isso é nomeado assim, por conhecimento e tudo, não por nada, né? Sim. Teve até um ciúmezinho lá de Belo Horizonte, porque que alguém do interior teria sido delegado naquela época. Não, capital. Não é que tinha... Porque o presidente coincidentemente, era meu amigo e me nomeou. Isso é uma coisa que todo ano se faz. E aí eu fui para Florianópolis, no congresso de otorrino, e lá eu tive uma informação privilegiada por estar junto do grupo, né, que iria surgir para Montes Claros uma vaga para essa APAC, que seria das próteses auditivas, né, que teria que se abrir um serviço assim, como que seriam só 14 ou 16 em Minas Gerais. E daí eu comecei a trabalhar. Fui na Secretaria de Saúde, conversei com o secretário e tudo, ficaram muito entusiasmados. E daí nós começamos a trabalhar isso, mandamos a documentação toda, que foi para Minas Gerais, para lá, para a SES, para a Secretaria de Estado, que foi para Brasília, lá para o Ministério da Saúde, não é isso? E o que aconteceu? Isso ficou lá um pouquinho preso como se diz, na gaveta, na burocracia. Eu não saía. Quando no primeiro governo do Lula, que foi em 2005 ou 2004? Acho que foi 4. Eu tenho a impressão que sim. Aí eu soube que o Saraiva Felipe, o deputado Saraiva Felipe, entrou no lugar do ministro, do Humberto Reis, que era o ministro da Saúde, exatamente Humberto Reis, pernambucano, lá, petista lá de Pernambuco, lá de Recife. Saraiva Felipe, eu falei, poxa, Saraiva foi mineiro, colega meu lá em Belo Horizonte, lá, eu telefonei para ele, eu falei, nem sei se ele vai me atender por ser ministro e tal, mas certo é que ele me deu o feedback. E eu falei, olha, Saraiva, é um projeto aí de uma protetização auditiva para os deficientes auditivos de Montes Claros e da região. Ele não estava nem sabendo ainda. Foi uma coisa bem... Logo que ele chegou, eu já mandei bala. Aí ele falou assim, não, você pode vir aqui que eu te recebo e se tiver tudo legal, está liberado. E foi dito e certo. Fui a Brasília, procurei, ele falou, olha, você só vai esperar mais um mês, mais ou menos, que eu estou vendo que tem vários pedidos de Juiz de Fora, de Valadares, de lá do sul de Minas, enfim, de alguns lugares assim, de Belo Horizonte, eu quero inaugurar todos juntos. E foi dito, foi no Palácio, com a presença do Luiz Inácio Lula da Silva, né, o presidente. Foi interessante, foi uma homenagem, foi algo assim bem eloquente e tudo, porque até então a gente mandava os pacientes surdos, mudos, ou então com deficiência auditiva, para Bauru, Não tinha uma referência Não próxima. tinha uma referência em Minas Gerais, assim. E graças a isso, e começamos o serviço em 2005. Maravilha. Foi assim que começou a funcionar. E daí eu preparei a clínica e lá nós temos... Hoje tem diversos profissionais. Diversos profissionais, assistente social,
psicóloga, 8 fonoaudiólogos. Enfim, é uma clínica que realmente comporta toda essa demanda. É uma demanda muito grande e já colocamos aqui, em Montes Claros e região, quase 40 mil aparelhos auditivos. Né? Bastante, não é pouco. Então a gente tem uma experiência muito boa com Agora isso. você também fez questão de ter um atendimento especializado, inclusive diferenciado, para o SUS. Sim, para isso é pacientes do 100% SUS. Nós estamos falando aqui de 100% SUS. Eu tenho a clínica privada, de convênio e particulares, naturalmente, e mais adiante, um pouquinho no mesmo espaço, a clínica 100% SUS, que é aparelhos auditivos para Montes Claros e a região. Aí é que está. É bem legal isso. Eu queria saber essa situação. Como é que é essa situação do Norte Mineiro? Sim. Com relação a esses problemas ligados à otorrinolaringologia? Isso vem crescendo, diminuiu? Como é que é a demanda? Não tá, olha, isso daí, não só a nossa região, a região norte mineira, né, porque nós temos a macro-região, que é Montes Claros, e as micros da macro. Né? Por exemplo, são 8 micro-regiões. Salinas e Itaiobeiras é uma micro dupla, né? E Januária, Janaúba, Brasília de Minas. E aí, isso daí é tudo interligado. As fonoaudiólogas descentralizadas que ficam lá nessas regiões, que captam esses pacientes com surdez e mandam aqui para a gente. E aí a gente faz todo o trabalho, todos os exames e verifica se tem surdez, se é possível protetizar, colocar o aparelho auditivo ou não. E isso sim, a demanda é muito grande. Você acha que essa questão dessa grande demanda que você recebe acaba sendo por um pouco de falta de cuidado das próprias pessoas ou é uma coisa não, a surdez Denis, a surdez é muito prevalente, sabe? Então, a incidência de surdez é muito grande. Por exemplo, de cada 1.000 pacientes nascidos, de cada recém-natos, 1.000 recém-natos, 6 vão precisar de uma prótese auditiva. Veja você, é uma incidência grande a surdez. Tem várias causas, surdez. Que a gestante, por exemplo, contraiu rubéola. Infelizmente, o menor, o bebê, vai nascer surdo, sabe, com surdez profunda, ao ponto de precisar de um implante coclear, que o aparelho auditivo convencional não vai resolver o problema. Então, é a cirurgia mesmo. Nós temos aqui 125 casos da cirurgia do implante coclear, de surdos mudos, que o aparelho convencional não traz benefício. Então, você tem que operar. Nós temos aí 125 casos. Se vocês não sabem, inclusive, Odílio também é pioneiro nessa cirurgia. Sem dúvida, na cirurgia do implante coclear. O que é esse implante coclear, para ser mais claro, para ser realmente necessária essa cirurgia? Isso é um dispositivo eletrônico, Denis, que é colocado no ouvido interno. O ouvido interno ele é composto por uma cóclea e 3 canais semicirculares. Né? Então, a surdez estaria nessa cóclea, que é como se fosse um caracolzinho lá. E o implante é colocado ali. Você abre aqui atrás do ouvido, nesse osso aí, que é um osso duro, que é a mastoide nossa, broca isso daí e vai até a cóclea e introduz esse dispositivo eletrônico aí. Para ativar diretamente o nervo. É uma coisa maravilhosa. Você, quando o surdo, a criança principalmente, que os resultados são melhores nas crianças, é inacreditável quando você vê. Eu lembro de um caso lá, muito interessante, que a mãe estava alucinada com essa perda e nós falamos que íamos fazer tudo, o máximo para essa criança, como fizemos. Um mês depois de todo o processo aqui ter desinflamado e tudo, a gente foi ativar esse eletrodo. Essa criança me deixou uma marca interessante. Aí, quando a criança completamente surda, com surdez audiometricamente e também pelo um exame que a gente faz
um potencial evocado auditivo, sem onda auditiva, enfim, surdo, ou surda, não lembro muito bem. E aí, quando fomos ativar os eletrodos, eu senti que essa criança, que é a fonoaudióloga que faz a ativação, eu senti que essa criança, de uns 4 anos, abriu os olhos assim, ficou de frente. Falei, está ouvindo. Aí eu pedi a secretária que fosse atrás e batesse. Isso a mãe assim do lado. E a secretária foi ao lado, atrás da criança, e fez isso. A criança virou, a mãe desabou. Olha só, que coisa interessante. Emocionante. Isso daí é uma das coisas que dá prazer à medicina nisso daí, né? Você vê resultados. Sim. Né? Isso aí é um negócio... A evolução continua? Existem outras novidades ou alguma outra coisa nessa área que está para chegar aí? Está chegando aí para o SUS, né? A gente fala quando isso, porque são dispositivos muito caros, Denis. Você tem uma ideia quanto custa um implante, quanto que o SUS paga para um fornecedor, que um é francês e o outro é dinamarquês. Não, um é francês e o outro é da Dinamarca, dinamarquês, exatamente. São os 2 fornecedores que nós trabalhamos. O SUS paga a um fornecedor um eletrodo desse, que é uma coisinha que você vê, R$43 mil. Meu Deus do céu. R$43.800,15. Cada eletrodo desse. Olha para você ver o custo disso. É absurdo. Agora, o SUS realmente ele paga numa prótese. Para você ter uma ideia, numa prótese comum ao fornecedor, R$1.000. E isso é vendido aí nas lojas e tal, tipo os aparelhos convencionais a R$8.000, o par, 8, 10 mil. Então o SUS paga pouco. Então esse dispositivo, que é o implante coclear, o SUS paga 43 mil. Por aí você vê que é uma quantia bem alta, não é isso? Mas é uma situação que só pela reação que você mas olha, criança, isso aí, os casos melhores evolução. São das crianças e realmente nós temos casos aí, já operados aí há 5, 6 anos aí, que são regularmente, eles visitam a clínica para ajustar, para ver se está tudo bem. Os adultos que ficaram muito tempo aí sem uma convivência com o fonoaudiólogo, sem colocar o aparelho convencional para que ativasse o nervo. Então, aí já é um pouco difícil de você, não ter um ganho tão bom, sabe? Que cuidados o senhor recomendaria, para o pessoal de casa, para evitar que tenham perdas auditivas, que possam ter problemas futuros de audição? Principalmente o jovem. O jovem hoje ouve sons muito altos, né? E esses sons altos danificam muito a audição, os fones de ouvido. Isso deve ter muito cuidado, né? Principalmente com proteção, com aparelhos que minimizam esses sons aí excessivamente altos, e também medicamentos. O clínico tem que saber isso quando vai receitar, o pediatra, quando vai receitar medicamentos para uma determinada doença, alguma coisa. Tem que saber se essas drogas não são ototóxicas, porque tem muito... pode ser um medicamento, pode ser um medicamento que pode dar uma surdez. Hoje não, hoje tem drogas muito novas e tudo, isso melhorou bastante a respeito de medicamentos. Antigamente era muito mais, né? O celular hoje, inclusive, é uma faca de 2 legumes. Mas eu acho que o celular não tem um som assim muito forte, a não ser, né? Não chega a ter um som assim exacerbado ao ponto de lesar células, assim, né? Não precisa se ter um cuidado tão especial, a menos que use fone ou coisa parecida. É verdade, é isso. Pessoal, infelizmente a gente está chegando ao final. A prosa está boa demais, dá para a gente conversar muita coisa a mais aqui com meu amigo Odílio, depois de tantos esse amigo também vai ficar aí para sempre. Não como ex, como amigo. Como amigo. Aproveitar como uma profissão, nossas câmeras, microfones, para bater
um papo e deixar uma mensagem especial para os telespectadores aí do Proseando nas Gerais. Foi um grande prazer estar aqui com o nosso amigo Denis. Aceitei esse convite com o maior prazer. E eu sou ex, aí, conforme ele falou, dessas coisas todas aí. Mas na profissão estou presente e todo dia na minha clínica lá, com o maior prazer. Dedicando-se bastante, sim, a com otorrinolaringologia, muita atenção como ao sempre. SUS. Sim, nossa, isso daí é a minha paixão, porque eu me divirto muito com o pessoal. Eu acho que o médico, e esse recado a gente podia dar para os colegas, que pudesse olhar com mais atenção essas pessoas deficientes auditivas, que a gente ouve, que a filha que vai acompanhando a mãe, que está surda, não fala muito, que fala, engraçado, doutor Odílio, você brinca muito com a gente, você fala, você olha, né? E normalmente lá na minha cidade, na cidade que eu moro, a gente não tem esse tratamento. E realmente o SUS, essa parte da audição é minha paixão. Eu faço isso com o maior prazer e carinho. Tílio, grande abraço. Muito obrigado, foi um grande prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês que muito ficaram obrigado. aí até agora acompanhando essa prosa boa aqui. Suportando essa conversa. Esse bate-papo nosso. E olha, quinta-feira tem mais e eu espero por vocês. Até lá. Boa noite.